Vamos lá, pessoal, vamos lá? Então eu dizia, estamos falando do homicídio privilegiado, né? Então, vamos parar para falar um pouquinho dessas duas primeiras, ainda vamos fazer uma observação, só depois que nós vamos falar da terceira circunstância que configura o privilégio. Relevante valor social. O crime é menos reprovável, menos grave. Claro que é um crime reprovável, mas menos, tem diminuição de pena. Quando o agente ele não age buscando atender um interesse pessoal. Ele mata querendo atender o interesse de uma comunidade. Né? Como eu disse, matar o ditador, matar o ladrão que está aterrorizando o bairro, o estuprador, assim por diante. Relevante valor moral. No relevante valor moral, o interesse que ele quer satisfazer é um interesse pessoal, não é de uma comunidade, é dele mesmo. Só que esse interesse, não estamos falando da conduta, estamos falando do interesse. Nós aprovamos. Nós não aprovamos a conduta de matar. O legislador não aprova, nem ninguém aprova. Mas a moralidade média, o comum das pessoas, aprova o interesse que ele está defendendo. Vamos supor, o pai tem a filha estuprada, ele tem o interesse de que aquele estuprador seja punido. O interesse da punição do estuprador nós aprovamos. Tá certo? Todos nós achamos. Ele tem direito, ele tem interesse, e esse interesse dele é legítimo. Agora ele vai lá e mata o estuprador. Isso nós não aprovamos. Mas o interesse dele é um interesse relevante, valor moral, de relevante valor moral, sem dúvida nenhuma. Não é que se aprova a conduta, se aprova o interesse. Ah, o traficante viciou o filho. A mesma coisa. Ele vai lá e mata o traficante. Tá ok? Motivo de relevante valor moral. Agora aqui, o grande exemplo de relevante valor moral nós vamos tratar agora. Vamos por assim, observação. Eutanásia. Abra um parênteses. Ou, aspas, homicídio piedoso. Fechem aspas, fechem parênteses. É a morte provocada a pedido ou com o consentimento de pessoa que sofre de enfermidade incurável e muito penosa, vírgula, praticado com a finalidade exclusiva de abreviar o seu sofrimento. Ponto. Na eutanásia, o agente pratica conduta ativa. Dois pontos. Dá veneno, vírgula. Sufoca, etc. Provocando artificialmente a morte. Ponto.
Nosso direito não autoriza a eutanásia. Vírgula. A qual configura crime de homicídio. Ponto. No entanto, vírgula, pode-se considerar que se trata de homicídio privilegiado. Pelo motivo de relevante valor, moral, vírgula, que é o de abreviar o sofrimento, do doente. Ponto. Pelo motivo de relevante valor moral, vírgula, que é o de abreviar o sofrimento do doente. Então vejam, questão da eutanásia. No eutanásia, o homicídio piedoso, a expressão indica, é homicídio por dó, por piedade. Nós temos alguém que sofre de uma doença incurável e muito penosa, está sofrendo muito, né? E essa pessoa ou pede ou consente que lhe tirem a vida, ela quer morrer, que ela não aguenta mais sofrer. E o agente, na eutanásia, ele mata. Quer dizer, ele pratica uma conduta ativa. Ele vai lá e injeta veneno na veia, ele sufoca a vítima, né? A eutanásia é uma conduta ativa. Na eutanásia, a vítima não morre da doença. A vítima morre da conduta do agente, em razão da conduta do agente. A morte é provocada artificialmente. Muito bem, pode fazer isso? Nosso direito autoriza? Não. A eutanásia, indiscutivelmente, é crime de homicídio. É crime de homicídio. O nosso direito não tem autorização, não há uma excludente de ilicitude. A eutanásia é uma conduta típica e ilícita, típica e antijurídica. É crime, portanto. Mas, tendo em vista se realmente o único motivo, o exclusivo motivo, é a intenção de abreviar o sofrimento, esse motivo nós aprovamos. Não a conduta, o motivo. Todos nós queremos que as pessoas não sofram, que aquela pessoa deixe de sofrer. Não por este meio, é o que eu disse. Nós não aprovamos a conduta, matar, mas nós aprovamos a intenção, a moralidade média, aprova a intenção de que as pessoas não sofram. Não através deste meio, eu repito. Deu para entender, gente? Então, os jurados podem e têm reconhecido na eutanásia o privilégio do motivo de relevante valor moral. Tá legal? Na outra linha, ainda dentro deste tópico, dentro do tema da eutanásia. A eutanásia não se confunde com a ortotanásia. Com a ortotanásia, abram parênteses, ou, aspas, eutanásia passiva, fechem aspas. Ou, aspas, eutanásia por omissão. Fechem parênteses, fechem aspas e parênteses. Ponto. Na ortotanásia, o agente apenas interrompe o tratamento que mantinha a vítima viva.
vírgula. E em razão disso, ela tem morte natural, vírgula, ou seja, vírgula. Ela tem morte natural, vírgula, ou seja, vírgula, causada pela doença. Ponto. A rigor, vírgula, a ortotanásia é um homicídio. A rigor, a ortotanásia é um homicídio na forma comissiva por omissão. Claro. A rigor, a ortotanásia é um homicídio na forma comissiva por omissão, vírgula. Razão pela qual ela não é aprovada pelo Código de Ética Médica. Ponto. No entanto, vírgula, sob o aspecto penal, vírgula, a jurisprudência a tem admitido. Vírgula. Afirmando que a intenção de abreviar o sofrimento é uma causa supralegal. De exclusão da ilicitude. Da conduta de interromper o tratamento. Não de matar diretamente, mas de interromper o tratamento. Ponto. Tá? Então vejam, como eu insisti, na eutanásia, o agente ativamente mata a vítima. Dá veneno, sufoca, enforca, sei lá. Dá um tiro. Na ortotanásia, por isso que ela é chamada também de eutanásia por omissão, a morte é natural. Ele deixa de manter a vítima viva artificialmente. Ela morre naturalmente. Ela estava ligada a máquinas que faziam ela continuar respirando. Ela estava recebendo um medicamento que prolongava a vida dela. Então ele suspende, ele interrompe, ele deixa de dar. Vamos supor que o médico desliga a máquina e a vítima morre de morte natural. Se mantivesse a máquina ligada, a vítima prolongaria o seu sofrimento, continuaria viva. E ele vai lá e desliga, ele interrompe o tratamento, né? Ou deixa de dar o medicamento, etc, etc. Ora, nós podemos pensar assim, o médico tem o dever jurídico de evitar o resultado, morte. Quando ele deixa de tratar, ele está praticando homicídio na forma comissiva por omissão. Nós falamos disso hoje. Então, rigorosamente, a rigor, a ortotanásia é um homicídio na forma comissiva por omissão. O Código de Ética Médica proíbe também a ortotanásia. O médico, pelo Código de Ética, tem que prolongar a vida e, às vezes, o sofrimento o quanto der. Mas a jurisprudência na ortotanásia tem tolerado, dizendo que aqui é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. O que quer dizer isso? O Código Penal prevê aquelas 4 causas de exclusão da ilicitude e da antijuridicidade, né? A legítima defesa, o exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, e o estado de necessidade. Aqui seria uma que a lei não prevê, mas que
se admite, né, a intenção de abreviar o sofrimento, desde que ele não mate, desde que ele simplesmente deixe de tratar. Tá? Na outra linha. Distanásia não tem nenhuma relação com crime. Distanásia não tem nenhuma relação com crime. Ponto. É a morte lenta e sofrida daquele que tem a vida prolongada artificialmente pelos recursos da medicina. Tá? Eu só menciono para vocês saberem o que significa a palavra, o que o examinador pode perguntar. Distanásia não tem nada a ver com crime, não tem nada a ver com homicídio. Distanásia é o contrário. É aquele ato de prolongar a vida do paciente artificialmente, através de máquina, de medicamentos, sei lá do quê. Tá ok? Isso não tem nada, não é crime, não. É simplesmente prolongar a vida e prolongar o sofrimento também, mas não é crime. Tudo bem? Então vimos duas das circunstâncias que configuram o privilégio. Vimos o relevante valor social, vimos o relevante valor moral, agora 3. Aspas. Homicídio emocional. Fechem aspas. Homicídio emocional. Fechem aspas, 2 pontos. É aquele praticado sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Na outra linha. Para a incidência deste privilégio, é necessário que estejam presentes três circunstâncias. Dois pontos, letra A. Domínio. Domínio de violenta emoção. Dois pontos. Não se trata de mero nervosismo ou de influência da emoção. Ponto. O agente pratica o crime em estado de choque emocional. Vírgula. Tomado por uma emoção
que o impulsiona violentamente a matar. Ponto. Exemplo. O agente surpreende o cônjuge, não vou dizer se é homem ou se é mulher, e o amante, em pleno ato sexual, e mata. Também não vou dizer se ele mata só o cônjuge, se ele mata só o amante, ou se ele mata os dois. Vocês escolhem, né? Então ele é dominado por uma violenta emoção. Então aquilo é arrebatador, é violentíssimo. Ele não pensa antes de agir, ele é tomado por um impulso que leva ele a matar. Mas isso não basta, né? O domínio da violenta emoção não basta. B. Provocação injusta da vítima. Dois pontos. Injusta é a provocação contrária ao direito, vírgula. Imoral, vírgula. Mas não necessariamente criminosa. Pode ser ou não. Mas não necessariamente criminosa. Ponto. Exemplo. Adultério, vírgula. Ofensa, vírgula. Gozação, etc. Ponto. Tá ok? C. Reação imediata. Dois pontos. Não pode decorrer muito tempo entre a provocação da vítima e a reação do agente. Ponto. A lei não define o tempo representado pela expressão aspas. Logo em seguida, fechem aspas. Vírgula. Considerando-se que não pode decorrer um tempo suficiente para que desapareça o domínio da violenta emoção. O domínio da violenta emoção. Tá? Ponto. Então vejam, três coisas. O domínio de violenta emoção, já falamos, né? Injusta provocação da vítima. A lei não fala provocação ilegal.
Não fala provocação criminosa. A lei fala em provocação injusta. Qualquer provocação, desde que injusta. Né? O adultério é crime, não é mais, já foi no passado, hoje não é crime, mas continua sendo imoral, injusta a provocação. Então, o sujeito que surpreende, né, a mulher, ou a mulher que surpreende o marido em pleno adultério, ele sofre uma injusta provocação. Né? Agora, além do domínio da violenta emoção, da injusta provocação da vítima, tem que haver uma proximidade temporal, uma imediatidade entre a provocação e o homicídio, que é a reação dele. Não pode ser dar um tempo para ele esfriar a cabeça, né? Dele pensar, mato ou não mato? Né? Se ele disser, peraí que eu vou buscar o revólver, não dá mais. Já, enquanto ele foi buscar o revólver, né? Ele já teve tempo de esfriar, já desapareceu o domínio da violenta emoção. Tá ok? Agora vamos por assim, observação. O domínio de violenta emoção não se confunde com a influência da emoção prevista como atenuante genérica, com a influência da emoção prevista como atenuante genérica, abra um parênteses, para qualquer crime. Fecha parênteses. No artigo 65, 65, inciso 3º, letra C do Código Penal. Ponto. Tá? 65, inciso 3, letra C do Código Penal. Ponto. A diferença é de grau. Vírgula. Sendo que a mera influência não domina o agente, né? Ponto. Tá bem? Então, vejam, o código prevê como atenuante genérica, o que quer dizer atenuante genérica? Uma circunstância que torna menos grave qualquer crime. A influência da emoção. Se eu praticar qualquer crime sob a influência da emoção, isso é uma circunstância que atenua a minha culpabilidade e atenua a minha pena. Não se trata, não se confunde aqui com o domínio da violenta emoção. O domínio é um impulso, eu sou tomado, não reflito, eu ajo por impulso. Ali não, na mera influência da emoção eu estou nervoso e pratico o crime nervoso, né? Mas é bem diferente, a diferença é de grau, tá ok? Agora observação 2. Incomunicabilidade dos privilégios entre coautores ou partícipes. Incomunicabilidade dos privilégios entre coautores ou partícipes. Agora aqui vou fazer uma explicação meio longa, porque vai nos servir para várias outras questões, tá? Vamos anotar, depois nós vamos entender isso. Nos termos do artigo 30 do CP, vírgula, em caso de concurso de agentes, vírgula, as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam de um a outro. Vírgula. Salvo-se
elementares do crime. Salvo-se elementares do crime. Abram parênteses. Elementares são circunstâncias sem as quais aquela tipicidade desaparece. Vírgula, ou seja, ou a conduta se torna atípica, vírgula, ou ao menos deixa de configurar aquele crime. Fecha parênteses, ponto. Portanto, vírgula, as circunstâncias objetivas e também as circunstâncias subjetivas portanto, as circunstâncias objetivas e também as circunstâncias subjetivas que são elementares do crime se comunicam a todos os coautores ou partícipes. Ponto. Na outra linha. No caso dos privilégios do homicídio, vírgula, todas as três circunstâncias têm caráter pessoal. Vírgula, subjetivo, vírgula. Pois estão no agente. Ponto. Elas não são elementares. Vírgula. Pois, vírgula, sem elas, vírgula, continua havendo crime de homicídio. Ponto. Logo, vírgula, elas não se comunicam entre os diversos coautores ou partícipes. Ponto. Exemplo. Os exemplos aqui vão explicar isso melhor. Exemplo. O pai e um amigo dele matam o estuprador da filha. Ponto. O privilégio
só se aplica ao pai. Vírgula. Não se comunicando ao amigo. Não se comunicando ao amigo. Ponto. Outro exemplo. Sob o domínio de violenta emoção, vírgula. A mulher chama o vizinho e pede que ele mate o marido que ela acabou de flagrar em adultério. Esse vizinho deve ter alguma má intenção com ela, né? Ponto. O privilégio só se aplica à mulher. Ela toca a campanha do vizinho. Meu marido está com a amante lá, faz alguma coisa. Ele pega a arma e vai lá e mata. Ela está sob o domínio de violenta emoção. Ele não. O pai pede que o amigo dele ajude ele a matar o estuprador da filha. O privilégio se aplica ao pai. Comunica-se ao amigo? Não. Vamos entender isso melhor. Tá? Esse artigo 30 é da maior importância. Também aqui vou entrar na parte do professor Hélio, mas ele me desculpa tranquilamente. Veja, ele vai explicar isso melhor. Mas olha, o artigo 30, gente, está no capítulo que trata, na parte geral, está na parte que trata do concurso de agentes, né, da chamada codelinquência. Né? Quando a codelinquência tem duas formas, a coautoria e a participação. Na coautoria eu tenho mais de um agente que pratica a conduta típica. Vamos supor, A e B disparam contra a vítima, agindo em concurso. Os dois são coautores, os dois mataram alguém. Isso é coautoria. Na participação, eu tenho um agente que é autor, que pratica a conduta típica, e outro que não pratica a conduta típica. Esse é o partícipe. Mas concorre para ela de qualquer forma. Se eu digo para alguém assim, olha, está aqui a arma, por favor, vai lá e mate tal pessoa, ele vai lá e mate, eu respondo por qual crime? Por homicídio. Mas eu não matei alguém. Mas eu sou partícipe do homicídio dele. Eu colaborei, concorri para que ele matasse alguém. O artigo 29 é que fala do concurso de agentes em primeiro lugar. Ele diz assim, né? O artigo 29 é: quem quer que concorra para o crime, incide nas penas a ele combinadas, na medida de sua culpabilidade. Então, o autor, o coautor, o partícipe, todos respondem pelo mesmo crime, na medida da sua culpabilidade. Em seguida vem o artigo 30, tratando ainda do concurso de agentes. E o que é isso que está nos interessando agora? O que ele diz? Ele diz assim, no concurso de agentes, na coautoria ou na participação, as circunstâncias do fato que são de caráter pessoal, ou seja, que dizem respeito à pessoa do coautor ou do partícipe, não ao fato, mas à pessoa, não se comunicam de um para outro, ou seja, só se aplicam àquele, a não ser que sejam elementares do crime. Então, se forem elementares, se comunicam. O que é uma circunstância elementar? Circunstância elementar, o nome diz, é elementar, é essencial. Se eu retirar aquela circunstância, ou não há crime nenhum, ou aquele crime desaparece. Por exemplo, alguém é uma elementar do homicídio. Alguém é pessoa humana. Se eu matar um gato, eu retirei a elementar alguém, aquele crime desapareceu. Alheia é elementar do furto. Se eu subtrair uma coisa minha, eu pratiquei crime? Nenhum, porque não é alheia. Né? A subtração de coisa alheia é que configura o furto, e assim por diante. As circunstâncias pessoais que são elementares se comunicam. Tá ok? Vamos dar um exemplo. Sem querer, isso não precisa anotar ainda, mas só para a gente começar a pegar melhor essa questão. Eu sou funcionário público. Se eu subtrair
um bem da repartição pública, eu pratico o crime de peculato. Não é? O peculato é a conduta do funcionário que, entre outras condutas, subtrai bens da administração. Vamos supor que eu peço a um amigo meu que não é funcionário público me ajudar a carregar aquele bem. E ele sabe que eu sou funcionário e vai me ajudar. Ele é comerciante, ele não é funcionário. Eu sou funcionário, ele não é. Nós agimos em concurso de agentes. Ele responde por furto ou por peculato? Por peculato. Por peculato. Porque a minha circunstância pessoal, funcionário público, é elementar do crime de peculato. Sendo elementar, se comunica. Ele responde como se fosse. Já passou do tempo, né? Tá ok? Já acabo. Só concluir esse raciocínio. Então, as circunstâncias pessoais, se forem elementares, se comunicam. E as circunstâncias objetivas se comunicam sempre entre coautores ou partícipes. Agora vamos ao que nos interessa, que é o privilégio. Eu mato por relevante valor social. É o meu motivo para matar. Isso é pessoal. É elementar do homicídio? Não. Não é elementar. Porque se tirar essas circunstâncias, continua havendo crime e o crime continua sendo homicídio. Vamos supor que eu, por um motivo de relevante valor social, eu peço para alguém me ajudar a matar. O privilégio se aplica a mim, não se aplica a ele. No exemplo do pai que mata o estuprador da filha. Vamos supor que o pai contrata um matador para ir matar o estuprador da filha. Ele não mata, mas ele contrata um assassino de aluguel. O assassino vai lá e mata. O privilégio se aplica ao pai. Se aplica ao assassino de aluguel? Não. O dele vai ser qualificado. E a mesma coisa o exemplo que eu dei da mulher que flagra o marido e vai pedir para o vizinho matar o marido. O privilégio se aplica a domínio de violenta emoção. A ela, não ao marido. Vamos dar os 5 minutos de intervalo e já voltamos.